iniciarmos a nossa apresentação, devemos definir primeiramente o que é uma máquina térmica. As máquinas térmicas são todos os dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho. Isso ocorre a partir de uma variação de temperatura, e essa variação inclui uma fonte fria e uma fonte quente. Para que definimos o que é uma máquina térmica, vamos apresentar a máquina escolhida pelo nosso grupo. Se trata de uma usina termoelétrica. Ela funciona basicamente à base de combustíveis renováveis e não renováveis. Seu funcionamento consiste no aquecimento de uma determinada quantidade de água contida em um reservatório, que é realizado pela caldeira, produzindo um vapor. Esse vapor, por sua vez, em pressão alta, é capaz de mover as pás do gerador. Após o vapor girar as turbinas, ele é direcionado a um condensador, onde retorna à sua fase líquida para ser utilizado em um novo ciclo. Uma das maneiras de aquecer esse reservatório de água é utilizando a queima de combustíveis fósseis. Alguns utilizados são óleo combustível, óleo diesel, gás natural, urânio enriquecido e o carvão mineral. A eletricidade produzida pela usina vem a partir de uma energia cinética. Isso ocorre quando o vapor passa pelas pás do gerador, tornando a potência mecânica em potência elétrica. Sua energia é conduzida através de cabos e levada até os transformadores, onde tem sua tensão elevada a níveis adequados para o consumo. Agora vamos ver um exemplo de como funciona uma usina termoelétrica. Primeiro, o calor gerado ao queimar o combustível é utilizado para aquecer a água em uma caldeira. Segundo, a água transforma-se em um vapor, o qual é superaquecido e dirigido para as pás das turbinas. O impacto do vapor contra elas acaba produzindo a rotação do eixo da turbina. Terceiro, um gerador acopla-se ao eixo da turbina, assim produzindo eletricidade à medida que ela gira. E por último, ao gerador está ligado um transformador, que é responsável por levar as características elétricas dessa corrente aos valores ideais para a distribuição com o mínimo de perdas. Além disso, existe um sistema de refrigeração, que permite reconverter o vapor da água que passou pelas turbinas em água líquida. Então, reinicializa seu ciclo para a energia térmica obtida nos combustíveis. Falando um pouco mais sobre a relação entre calor e trabalho, em uma usina podemos nos referir ao processo de conversão de energia estudando o ciclo de Rankine. Compressão. Através de uma bomba, o fluido é bombeado com uma variação de pressão muito grande. Transferência de calor isobárica. Após pressurizado, o fluido entra em uma caldeira, na qual é aquecido a pressão constante até se tornar vapor superaquecido. Expansão. Através de uma turbina, o vapor superaquecido se expande, gerando assim trabalho. Essa expansão faz com que tanto a pressão quanto a temperatura se reduzam. Transferência de calor. Após esse processo, o vapor entra em um condensador, onde volta ao estado líquido saturado. Esse líquido retorna à bomba e o ciclo recomeça. Então, a gente vai explicar como funciona uma máquina térmica de uma usina termoelétrica dentro de um diagrama PV e suas transformações. Bom, no primeiro processo, na caldeira, a água se vaporiza a pressão constante, aumentando seu volume, que isso é uma transformação isobárica, de A para B. Na turbina, o vapor se expande realizando o trabalho. Como as hélices e a turbina a vapor estão à mesma temperatura, não há troca de calor, ou seja, é uma transformação adiabática, de B para C. No condensador, o vapor passa para o estado líquido, trocando calor com o meio e diminuindo o volume da pressão constante, ou seja, C para D. E na bomba, ao comprimir a água, aumenta sua pressão até que se iguale à da caldeira. Com isso, uma transformação isométrica, que é de D para A. Gerando um ciclo de A até D. A eficiência dessa máquina da termoelétrica é entre 45,5%. E no Brasil, o que mais usamos para produzir, gerar essa energia é derivados do carvão e do petróleo, que é a nossa base do combustível aqui no Brasil. E sendo 1/3 apenas o uso da biomassa, que seria da cana-de-açúcar.
No que se refere a possíveis melhorias para atingirmos um ponto mais sustentável em nossa usina, é possível afirmar que a melhor forma seria usar energia solar para o aquecimento da caldeira. E quando falamos do aumento da eficiência de nossa indústria, seria usar a menor temperatura fria na fonte de calor frio, assim aumentando o rendimento, fazendo com que a nossa indústria renda mais, tendo que usar menos recursos.